Edema agudo em paciente que não está hipertenso. Como conduzir esses casos? Quando a gente pensa em edema agudo de pulmão, na verdade você tem que automaticamente ver na sua cabeça a seguinte situação. Eu tenho o coração que bombeia o sangue para o pulmão e do pulmão volta para o coração. Então, geralmente, a maioria das vezes, e no pronto atendimento, a gente se depara lá com pacientes com edema agudo de pulmão de causa cardiogênica, que é alguma alteração no coração que não está conseguindo bombear adequadamente o sangue e que ele fica represando no pulmão. Então, é isso que a gente acaba vendo na maioria. Mas não é só esse tipo de edema agudo de pulmão que a gente se depara no dia a dia. Um exemplo, você pode ter problema no coração, que é a maioria, pode ter problema no pulmão e pode ter problema no meio do caminho, que eu costumo falar. Coração a gente já sabe, uma insuficiência cardíaca, um IAM, pode levar o paciente a fazer um edema agudo de pulmão. E no pulmão? Uma anafilaxia. A anafilaxia, por exemplo, pode fazer edema pulmonar sem ter relação com o coração funcionando bem, mas por conta da anafilaxia, liberação de um monte de histamina, liberação de pró-inflamatórios, acaba fazendo edema vasogênico lá no pulmão. Outro exemplo, afogamento. Paciente lá, vítima de afogamento, tanto em água doce quanto em água salgada, não tem, apesar da gente achar que a água salgada é pior, é igual. Essa água lá dentro lava o surfactante, fazendo com que extravase líquido e faça edema de pulmão ali, ó, não cardiogênico. O problema é no pulmão. E no meio do caminho? No meio do caminho, você pode ter, geralmente, duas possibilidades. Diminuição da pressão oncótica, quer dizer, paciente com baixo índice de albumina. A gente sabe que a albumina ela mantém o líquido dentro do vaso sanguíneo. Se eu diminuo a quantidade de albumina, por questão osmótica, o líquido tende a sair mais fácil do vaso, podendo fazer edema pulmonar. Então, pacientes desnutridos, pacientes com caquexia importante, sem albumina na corrente sanguínea, diminuindo a pressão oncótica, acaba podendo desencadear um edema agudo por conta disso. Outra situação, paciente hipervolêmico, tá lá, coração tá legal, só que tá lá recebendo soro, poxa, uma hora vai encharcar, porque eu aumento a pressão hidrostática, eu encho o vaso sanguíneo de sangue, e aí começa a não ter mais onde caber, ele começa a extravasar para os tecidos, inclusive para o pulmão. Então, quando falar de edema agudo de pulmão, você tem que ter essa visão, que pode ser pulmonar, pode ser cardiogênico e pode ser no meio do caminho, no vaso sanguíneo. Focando no cardiogênico, que é o mais frequente, o mais difícil da gente manejar no pronto atendimento, quando você pensa no edema agudo, é a presença de água. Pensa assim, ó, eu tenho vaso sanguíneo aqui, tenho tecido conjuntivo aqui no alvéolo e tenho o alvéolo, que é onde faz a troca de oxigênio levando para o vaso sanguíneo e do vaso sanguíneo CO2 levando para o alvéolo. Então tem o alvéolo e o vaso sanguíneo. No meio do caminho, eu tenho tecido conjuntivo, que serve para sustentar tudo isso. O que é o edema agudo de pulmão? É o líquido justamente nesse tecido conjuntivo, que acaba entrando dentro do alvéolo também. Então, nesse tipo de situação, quando o coração está fraco, o sangue começa a ficar acumulado aqui no vaso sanguíneo, e a parte líquida do sangue, o plasma, acaba extravasando, vai extravasando, e enche o pulmão, enche o alvéolo. E aí, classicamente, olha que interessante, por que o paciente com edema agudo de pulmão, quando está com nível alto ou você entuba, vem aquela espuminha rósea? É justamente o plasma que acaba extravasando, dependendo, ele pode sair com proteínas também. E o pulmão, conforme o alvéolo vai fazendo isso, é como se fosse uma esponja. E você pega uma esponja, joga um pouquinho de detergente, fica fazendo assim, o que ele vai fazer? Espuma. É a mesma situação, começa a sair plasma ali para dentro e está fazendo isso com um líquido que contém uma certa quantidade de proteína, e aí começa a fazer isso, ele começa a espumar e sai aquela famosa espuminha rosa. Como lidar nesse tipo de situação? O que você tem que ter atenção? Nesses casos, o problema não é o pulmão, o problema é o coração. Então a nossa atenção é aqui nesse coração que a gente tem que pensar. Que esses pacientes, invariavelmente, estão apresentando uma insuficiência cardíaca descompensada. E aí você tem que focar o atendimento pensando nos perfis hemodinâmicos da insuficiência cardíaca, aquele perfil A, B, C e D. E aí, falando especificamente de edema agudo de pulmão, a gente vai ter perfil B ou perfil C. Perfil B é aquele paciente que está encharcado de volume, fazendo edema agudo de pulmão, mas o coração ainda tem força de bombear o sangue para a periferia, então ele está ainda nutrindo bem os tecidos. Só extravasou aqui no pulmão. Esse é o perfil B, paciente quente e úmido. Perfusão periférica ok e está com excesso de volume. Nesses casos, geralmente esse paciente chega com uma pressão mais alta. Porque conforme a periferia está fechando, que é a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, é fechar a periferia por estímulo simpático, conforme vai dificultando ainda mais para esse coração, por mais que ele ainda está tendo força,
ele começa a não vencer a batalha, está muito fechado a periferia. E o indivíduo tem um excesso de volume circulante, na boa parte das vezes, porque faz parte da fisiopatologia da insuficiência cardíaca, absorção de água, absorção de sódio no rim. Então, ele tem esse excesso de volume circulante e tem também essa periferia fechada. E aí, esse paciente do perfil B, ele vai se beneficiar, na grande maioria das vezes, em você reduzir a pressão desse paciente, de preferência com nitroglicerina, com tridil. Essa é sempre a melhor escolha para paciente com edema agudo de pulmão cardiogênico. Você tender a baixar essa pressão. E aqui eu falo assim, o paciente chegou com mais de 18 de pressão, emergência hipertensiva, tridil, certeza. Mas às vezes o paciente está com 14, com 13 de pressão e que se beneficia também fazendo tridil. Porque além de fazer essa dilatação periférica, faz venodilatação melhorando a parte pulmonar. Então, se o paciente chegou no perfil B, está hipertenso, ou às vezes mesmo normotenso, tridil, entrar com vasodilatador e você pode associar furosemida, dependendo se o paciente estiver hipervolêmico. Tem que avaliar, turgênito jugular, edema de membro inferior, enfim, você avalia ali na hora. E aquele paciente que chega no perfil C, que é aquele paciente encharcado e frio, ele está úmido e frio, periferia ruim, má perfusão, geralmente esse paciente chega normotenso ou hipotenso, maioria das vezes hipotenso. Esse é o paciente mais difícil de conduzir, paciente do perfil C, porque o coração dele já está ruim, já não está aguentando, ele tem um volume circulante maior pela fisiopatologia da insuficiência cardíaca, ele tem uma periferia mais fechada por hiperestimulação do sistema nervoso simpático, e mesmo assim você olha aquele paciente e fala, meu Deus, e agora? Está com 9 de PA. Está com 10 de PA. O que eu vou fazer para esse paciente? Esse paciente que chega, edema agudo de pulmão, perfil C, a gente precisa pensar em dar uma bomba para esse coração. É a indicação mais precisa para usar dobutamina. Mas a dobutamina a gente tem que ter um grande cuidado. Se o paciente estiver com uma pressão abaixo de 9, sistólica, não deve entrar com dobutamina de imediato. Deve primeiro elevar essa pressão para depois entrar com dobuta e melhorar a função cardíaca. Por quê? Como a dobutamina estimula receptores beta, age principalmente no coração, no beta-1, estimulando, mas também estimula o beta-2 da periferia, fazendo vasodilatação, então pode piorar. Então, de maneira geral, chegou, edema agudo de pulmão, avalia se é cardiogênico, legal, é cardiogênico, paciente hipotenso, já penso, preciso de dobuta para esse paciente. Ele tem condições de eu entrar com dobuta direto? Não, está hipotenso. Então, o que eu vou fazer para esse paciente? Medida do desespero. Começo com noradrenalina, olha que loucura, a periferia já está fechada, já. Peraí, mas vou fazer nora, vai fechar mais ainda. Vai fechar mais ainda, infelizmente. Mas eu preciso elevar um pouco a pressão. Se eu entrar com o dobuta numa pressão mais baixa, eu vou prejudicar o paciente. Então, eu começo com noradrenalina. A hora que essa pressão subir, acima de 9, eu entro com dobutamina. Provavelmente eu vou melhorar esse coração, vou fazer dobutamina, e aí esse coração vai ficar mais forte. E aí eu começo a diminuir noradrenalina. Vou diminuindo até tirar. Tirei a nora, eu entro com vasodilatador e diurético. Então é assim que a gente faz o manejo de paciente com edema agudo de pulmão no perfil C hipotenso. Começo com noradrenalina, depois entro com dobuta, tiro a nora e entro com vasodilatador e diurético depois. Vai ter que avaliar esse paciente a cada momento. E nesse meio termo, entre chegar e fazer tudo isso, você pode usar VNI. Isso beneficia o paciente, inclusive até retardando, às vezes, ele ir para o tubo ou evitando que ele vá para o tubo. Chegou, está lá, dispneico, saturando 90, está consciente, orientado, essa é uma das prerrogativas para fazer VNI. Se o paciente estiver agitado, não aceitando, não dá para fazer. Se o paciente tiver claro indício de insuficiência respiratória aguda, saturando mal, fazendo hipercapnia, frequência respiratória de 40, nem tenta VNI, chega entubando direto. Mas se o paciente tolera, faz a VNI enquanto você faz esse manejo das medicações. Começa a noradrenalina, depois entra com dobuta, tira a nora, faz vasodilatador, faz diurético. E já com a VNI, se você consegue fazer todas essas etapas, puxa, provavelmente o paciente vai evoluir melhor, vai evoluir bem. Já tirou o excesso de líquido, faz o vasodilatador para depois ir tirando a dobutamina, porque dobutamina é isso também. Fazer menor dose possível pelo menor tempo possível. Porque é uma bomba que eu estou dando para um coração que já é fragilizado, um coração que é fraco. Então a gente precisa manter o mínimo possível. Mas, de maneira geral, é assim que a gente conduz o paciente com edema agudo de pulmão cardiogênico e chega hipotenso, tá?